Eu agradeço ao Ale, aos demais, em especial da Isa, que me fez o convite. É uma parceira lá no Mackenzie, né? Eu estou há algumas décadas lá lecionando. Fiquei feliz em ver os professores da Unip. Lecionei também lá na Unip, na Unicid. E hoje eu estou só no Mackenzie. Só, né? Como que a gente não trabalhasse muito. Não, só numa faculdade e tal. Mas é muito bom mesmo estar com vocês. E eu estava escutando a Cíntia, né? Viu? Eu não errei igual ou alguns erram, né? Alguns falam e erram. Eu não vou mencionar quem é, mas ele errou várias vezes. Eu achei que foi proposital. Eu achei que foi intencional. E o que falar para uma elite intelectual? Vocês são elite intelectual. A última estatística que eu vi, 5% entram na faculdade, ingressam nos bancos universitários. 5 a 6%. Se formam 3 a 3,5%. Significa que vocês são elite. Vocês são minoria. Vocês tiveram chances e oportunidades que muita gente não teve. Vocês são privilegiados numa sociedade que tem muitas injustiças. Eu falava, eu sou... o meu doutorado é em Sociologia, Ciências Sociais. E a gente estuda muito a sociedade e percebe. Eu fiquei, o que eu vou falar para a gente que é a elite intelectual desse país? Que assume cargos que poucos vão assumir. Raríssimos assumirão cargos que vocês vão assumir. Pensar que 90%, 97% ou 95% da população já estão fora. Quando você for prestar um concurso, você põe o teu diploma ali, o teu diploma vale. Independente se é muito bom ou não, o teu diploma vai fazer a diferença. Então, o que falar para a gente assim? O que falar para o futuro intelectual desse país? O que falar para a gente que vai liderar esse país daqui a 10 anos, 15 ou 20 anos? Gente que vai ir na periferia, os caras vão chamar de doutor, só porque você tem o título de bacharel. Já vão olhar para você com diferença. Não. Os pais que não puderam estudar, como os meus pais, vão me chamar de doutor. Só com a graduação já eu estou acima do meu pai, estou acima da minha mãe, só porque meu avô, então, achava que eu era o máximo, porque eu fiz faculdade. Não, é só a graduação. Que falar para um grupo que ainda acha que advogado, médico e engenheiro são doutores, sem fazer o mestrado e o doutorado, só porque eles fizeram bacharelado, chama advogado doutor, chama médico doutor, vão lá e diz, doutor, você fez o mestrado, bacharelado, o doutorado não fez, mas chama um doutor. A população, olha, tinha antigamente um negócio que falava, pergunte aos universitários. A sociedade, quando não sabe perguntar, ela vai perguntar para você. Ela tem certeza que você sabe tudo, que você é o cara que... pergunte aos universitários. O cara está numa universidade, qualquer pergunta. Não era isso que o Silvio Santos fazia? E você olha, então isso que aconteceu, a guerra do Peloponeso, tal, você diz, claro, isso sim. Eu responderia assim, porque nem sabe, mas eles acham que a gente sabe muito, que a gente arrebenta, que a gente põe na nossa mão qualquer coisa, qualquer problema de matemática, pode pôr ali. Ainda mais o pessoal de odonto, pessoal de físio, e não sabe, universitários são os caras. O que falar para a gente assim? O que tem para dizer que vocês não sabem? Então, para o contexto daquilo que eu quero dizer, eu preciso voltar um pouco na história para pegar o contexto. Porque eu queria falar de uma história. E aí eu quero partir de um pressuposto teológico ou religioso, como você quiser chamar. É uma história que Jesus de Nazaré contou. Diz que Jesus estava andando de volta para a cidade dele. Isso está lá nos Evangelhos, mais precisamente Mateus 9. Diz que ele está voltando e aí veio um grupinho trazendo numa maca um enfermo, um cara que era paralítico. E diz que Jesus olhou para a fé daqueles homens que traziam o paralítico e disse para o paralítico, olha, fique em paz, tem bom ânimo, coragem, os teus pecados foram perdoados. E aí o pessoal tinha um grupo de religiosos, judeus. Eles olharam os religiosos que estavam encharcados em religião, de religiosidade, de ritual, de rito,
mas era vazio, né? Era só religião por religião. E ficaram, quem que é esse cara? O que ele pensa que é para perdoar pecados? O que ele está achando? Está se achando a última bolacha do pacote? Não pode, porque só Deus poderia perdoar pecados do judaísmo. Nenhum homem comum, mortal, poderia perdoar pecados. Aí Jesus, lendo o pensamento deles, olhou e disse assim, olha, qual que é mais fácil fazer? Eu dizer para esse paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou levanta, pega a tua maca e sai andando? Ele disse, só para vocês saberem com o que vocês estão falando, quem eu sou, ele olhou para o paralítico e disse, pega o teu leito e anda. Diz que o paralítico pegou a maca, pôs embaixo do braço e saiu andando. Essa é a história. Para entender essa história, eu quero voltar um pouco no tempo. Tá bom? Ok? Tá certo. Simples a história? Tá. Nós tivemos, nós não, quando eu digo nós, a humanidade, nós viemos de uma sociedade tradicional. Ainda temos traços da sociedade chamada sociedade tradicional. Essa é uma leitura de um francês chamado Émile Durkheim. Sociedade tradicional, pensa numa cidadezinha muito pequena, mas muito, muito. Você está entrando no carro na rua principal, quando você põe a segunda, acabou a cidade. É muito pequena, muito. Eu fui agora recentemente numa cidade chamada São Pedro. Eu até achei que era Água de São Pedro, não, é só São Pedro. É um negocinho, tem uma praça central e só o resto, o pessoal está tudo no campo. Aí eles visitam lá, mas é um negócio muito pequeno. Isso é um traço de uma sociedade tradicional. Quando você entra numa cidadezinha dessa, pequenininha, mínima, tal, qual a primeira coisa que você vê? A igreja, ela está localizada onde? No centro, na praça central. Por quê? Porque na sociedade tradicional, a religião é o centro orientador da vida. É ela que vai reger toda a vida. Tá? Basicamente, resumidamente. Nós não estamos em aula, aqui estamos num bate-papo. Ela é que vai dar toda a organização social. Ela faz parte da vida. Nasce uma criancinha, você leva... Claro, estou pensando numa sociedade ocidental feudal, tá? Não estou falando do Oriente, só Ocidente. Quando nasce uma criancinha, o padre vai lá e vai apresentar a criança. Quando morre alguém, ele vai dar a extrema-unção. Quando tudo é religião, o calendário, tudo é religioso. Uma sociedade abraçada pela religião e que vive pela religião. Por isso que a igreja está no centro, é o centro orientador da vida. Só que nós temos duas grandes revoluções que mudam, revolução e ruptura. Mudam esse contexto, que é a Revolução Francesa. Aonde ela aconteceu, a Revolução Francesa? Aí, viu? Como vocês sabem tudo, quase tudo. Revolução Francesa foi aonde? Na França, tá vendo como vocês lembram? Muita gente não lembra isso. A francesa foi e todos sabem, 1789, mas eu não vou falar dessa. Né? Queda da Bastilha, você estudou isso exaustivamente. Não vale a pena dizer de novo, você já sabe. A outra foi a Revolução Industrial Inglesa. Aconteceu onde? Inglaterra, aí, viu? A Revolução Inglesa, ela muda a nossa maneira de produzir. E a maneira de produzir mexe um pouco como a gente vê as coisas. A maneira de produção. Antes, o rapaz pegava um machado, ia para dentro da floresta, cortava a árvore, voltava, fazia um banco, fazia uma mesa, tal. Com pós-revolução industrial, não. Você começou a fazer parte de algo maior. Pensa na Volkswagen. É o cara que vai e põe o pneu. O outro põe o para-brisa. O outro põe o motor. O outro... Quem põe o motor não sabe o que o do pneu como faz e assim por diante. E o trabalhador, ele começa... Assistam Tempos Modernos do Charles Chaplin. Está lá. Ele aperta aquele negócio. O tempo todo é o que ele faz. E tem alguém lá em cima que diz mais, menos, acelera a produção, diminui a produção e assim por diante. E isso influenciou demais a minha na sua cabeça. Porque a gente começa a olhar agora por partes. Nós não temos mais a visão do todo. O tema desse encontro aqui é sobre isso. É um homem holístico, um homem que vê o todo.
Com a Revolução Industrial, eu e você perdemos de vista o todo, nós só enxergamos parte. É como que se nós estivéssemos divididos, fragmentados, enquanto ser, enquanto pessoa. Dá um exemplo. Quer ver como isso está na tua cabeça? Isso está na tua cabeça e não tem como tirar. Vamos supor que o professor chega em sala de aula, se apresente e diz, olha, toda primeira aula eu dou um trabalho, a leitura e a resenha de um livro. Ah, legal. Eu quero que vocês dividam aí em grupos de 3. Dividiram, todos aqui. O representante manda aqui os grupos de 3. Ele pega o livro e diz, o livro é esse, e distribui o livro. Vamos supor que ele é carinhoso, amoroso, e comprou o livro para todo mundo. E vocês vão ter que, na semana que vem, me entregar o livro lido e a resenha, ok? Quando você pegou o livro na mão, você percebeu que o livro tinha 3 capítulos. O que veio na sua cabeça? Aí, como é que é? Você faz o capítulo 1, você o 2 e o 3, manda por e-mail. Quem disse para você fazer isso? Quem te ensinou a fazer isso? Quem disse que o livro pode ser dividido em partes? O livro é uma coisa única. Você tem que ler do começo ao fim para entender. Imagina uma partitura, já que falamos tanta música aqui, você pega a parte 1, parte 2, parte 3, depois a gente toca. Como assim? Agora a tua parte. Disseram, eu não sei, que no norte da Noruega, diz que o pessoal vai e ainda um diz, não deu para fazer. Na hora de expor o trabalho, tem aluno no norte da Noruega que diz, nós não fizemos a segunda parte. Por quê? O aluno não fez. O João era para fazer, não fez. Já viram isso? Na Noruega. Diz que no Brasil isso ainda não chegou. Mas no norte da Noruega, os caras são tão cara de pau no norte da Noruega, tão absurdo, que diz que o professor pede, eles vão apresentar o trabalho, apresenta a parte 1, a parte 2, se é professor, a parte 2 não dá para apresentar. E o aluno da Noruega é tão pilantra, cara de pau, que ele chega e diz assim, se o senhor quiser que eu apresente, mas não é a minha parte. Aí o professor olha e diz, não, entendi, então não é... Quer dizer, cada um fez uma parte. Professor, o da terceira parte veio, que é o Joãozinho. Agora a Mariazinha não fez. Ela disse que estava com problema, e não... ainda problema, né? Estava cheia de problema. Professor, aqui eu, enquanto pessoa, a nível de ser humano, quê? Então não deixa, não precisa apresentar mais. Não é? Quem ensinou isso para você? Quem ensinou a dividir assim? Você vai fazer alguma coisa, você divide em tarefas. E isso entrou na ciência, entrou na vida. A ciência também, pós-século XVIII principalmente, ela começou a dividir, segmentar, fracionar, segmento, onde você tem os especialistas. Aí meu filho teve um problema no olho. Nós moramos um tempo nos Estados Unidos e ele pegou uma doença que é rara, que é do carrapato do veado norte-americano. Só dá no norte dos Estados Unidos essa doença. E a gente não sabia, medicaram lá, nós voltamos para o Brasil e esse vírus, ele anda no corpo e para em algum lugar onde ele parar, faz o estrago, parou no olho. E aí quando a gente foi, disse, olha, fomos em um médico, não sou especialista, não sei o que, foi no outro. Uns 3 especialistas, isso aqui despontou no olho, então tem que ir, que é um especialista que tem em Campinas. Vai lá no especialista em Campinas. Olha, esse aqui agora tem um especialista em São Paulo. E aí uma das coisas produziu uma membrana no olho. Aí nós fomos, o cara disse, olha, eu sou realmente especialista nisso, mas na membrana quando nasce externo. A do seu filho nasceu interno. Aí eu fui no cara que é especialista externo. Aí ele falou, realmente, eu sou especialista na membrana que nasce externo, mas eu sou de adulto, não de criança. Eu não lembro da onde, como que a gente pode pegar um corpo e dividir tanto assim? Bom, e onde o senhor quer chegar com isso? Simples. Isso faz com que eu e você começamos a olhar o mundo fracionado. O homem moderno é um homem fracionado. Eu enquanto marido, eu enquanto filha, eu enquanto sogra, eu enquanto doutor, eu enquanto isso, eu enquanto... Você é um. Você é um. Não, depende. Não, depende o foro. Não, depende o... depende, mas você é um. Quando você se dá para a música, você se dá por inteiro.
Mas só que nós fomos aprendendo a viver assim nessa sociedade. Como se nós não tivéssemos, nós fôssemos uma vidraça quebrada, cheia de cacos. E quem é você realmente? Eu enquanto o quê? Profissional? Eu enquanto mulher? Não, você. Quem é você? Essa é a questão. Nós fomos dividindo tanto, que nós perdemos a visão holística. E mais do que isso, quando eu começo a perder a identidade, hoje se estuda muito identidade, não existe mais uma identidade única, mas existem identidades. Você não consegue mais um polo aglutinador, por isso que você vai ver o termo sociedade em redes, são polos. Você não tem mais um centro, são polos, e nós estamos todos perdidos, a ciência e tal, não temos tempo para falar isso, mas está todo mundo tentando se achar em o que alguns chamam de pós-modernidade, outros chamam pós-pós-modernidade, outros modernidade de colapso, e tem vários termos, também não há coalizão quanto isso, um acordo. E isso começa a trazer consequências para mim e para a sua vida, para a nossa trajetória. Quando nós começamos o que a gente chama de autonomização das áreas ou das esferas públicas, como diz um alemão chamado Max Weber. Então, a religião agora, ela vai para a esfera privada. E cada vez mais você tem o surgimento, não de uma individualidade, mas de um individualismo. Além desse fracionamento, olhar e dizer, quem você é, eu não sei porque somos muitos. Eu sou muito, dependendo de onde eu estou, o que eu faço, etc. Ele vem, a individualidade é saudável, mas chega junto a reboque o individualismo. E há uma confusão muito grande de termos. Repito, a individualidade é saudável. Então você tem esse conceito de cidadão, de indivíduo. Direito de vir, de ter. Eu rompo com a tradição, eu rompo com os costumes, eu rompo com um monte de coisa, e eu sou indivíduo pleno de direitos, de obrigações, de deveres, etc. E faço tal. Esse individualismo. Dá um exemplo, já que nós estamos aqui na tarde musical. Você tinha antes essas orquestras de câmara, ou etc., que tocavam no palácio, todo mundo ouvia junto. Eu lembro quando o meu avô comprou, vocês não pegaram isso, mas chamava Vitrola. Era um disco bolacha 48, era um negócio enorme. O braço era um braço pesadão. E ele pôs para a gente tocar, aceitava a família e ficava ouvindo. Todos ouviam juntos. Uma comunidade. Uma família, amigos, juntos ouvindo a vitrola. Mas aí depois veio, aí até comprei um 3 em 1. Quem riu sabe do que eu estou falando. Quem 3 em 1 não sabe, mas era um máximo. Tinha a vitrola, ou disco lá, ou depois chamado rack, e aí você tinha o rádio, e aí você tinha um tape lá, uma fita cassete. Eu já levei para dentro do quarto. Pus as caixas e tal. Mas depois veio o Discman. Aí rodava o CD e você punha aqui. E ficava ouvindo a sua música. E aí veio. Eu saio do coletivo e entro pro individualismo aqui. É a minha música. É o meu jeito, é o meu gosto. Ela deixa cada vez mais, a música, que nós estamos falando da música, poderia dar outro exemplo, ela deixa de ser comunitária para se tornar indivíduo. É o meu gosto, é na altura que eu gosto, do jeito que eu gosto, na hora que eu quero, e na hora que eu não quero mais, e eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, da música que eu quero, acabou. E o resto? O resto que se exploda. Porque eu quero assim. Você não vê mais bancos assim. Lá você tem a sua carteira. O meu espaço, a minha carteira. Eu lembro, minha mãe teve 4 filhos homens. Era um banheiro. O banheiro ficava fora.
Depois o banheiro entrou para dentro de casa. Aí, na hora de sair para a escola, saíam todos os homens juntos. Meu pai levava o jeito para a escola. Só minha mãe tinha autoridade para fechar o banheiro. Quando você ia entrar no banheiro trancado, é a mamãe. Aí ninguém entra. Mas os homens, um estava na privada, ou estava tomando banho, ou estava escovando o dente, ou estava se penteando, e meu filho, precisamos ir embora para a escola. Mas aí depois o banheiro entrou para dentro do quarto. Meu pai fez uma suíte na casa, só para ele e para minha mãe. E hoje você tem 2 vasos sanitários, um para o marido e um para a esposa. Você tem 2 chuveiros, um chuveiro para o marido, um chuveiro para a esposa. E a casa high-tech, não sei se vocês viram as pesquisas e as novas tendências. A casa high-tech, uma família nucleada, pai, mãe, 2 filhos. Cada um num quarto. Cada quarto tem um micro-ondas e um frigobar. Todos são comunicação com internet. Então, na internet, o pai diz, estou saindo para trabalhar, a mãe diz, olha, deixei a comida no frigobar, ou a fulana deixou no frigobar e tal. Eu levanto no meu horário, vou lá, pego aquela comida congelada, ponho no micro-ondas, sai o meu almoço. Pego o pão de açúcar, que está com uma tendência agora de pequenos supermercados, não mais grandes, e eles têm a comida single food. Então é comida para um só. É um que senta sozinho. Por isso que você precisa ter uma lei para que obrigue que os filhos cuidem dos pais, porque se não cuidar ele vai ser preso. Isso mostra a que ponto nós chegamos, a degradação da nossa sociedade. A que ponto o coletivo se perdeu. Alguém precisa ver aqui, ou você cuida do seu pai e da sua mãe, eles estão lá sozinhos, não tem dinheiro para o remédio, estão morrendo, vai lá e cuida, senão a gente prende. A partir do momento que eu preciso de uma lei para cuidar de quem me gerou, de quem me amou, de quem cuidou de mim, de quem provavelmente pagou meus estudos, e etc, etc, alguma coisa está errada. E é esse individualismo que vai entrando. Porque eu perdi a noção do todo, eu perdi a noção do coletivo, eu também estou fracionado, eu também estou partido, e o mundo está partido. A ponto de que eu posso andar na rua, ver um morador de rua e eu pulo, sem problema nenhum. Eu vou para o centro da cidade, eu vejo uma criança lá no metrô Sé, eu pulo e digo, a vida é assim mesmo, porque eu tenho que cuidar, cada um os seus problemas. Eu tenho a minha vida, muito problema, eu já estou fazendo muita coisa, não dá para ter um instituto aqui para cuidar de crianças. Aliás, por que os pais não cuidam do dente dessas crianças? Aliás, que os pais, que deveriam cortar o bigolim do pai, para ele não ter mais filho, para ficar aí um menino de rua. E por que eles? Porque eu tenho minha vida, eu já estou cheio, eu estou cansado, eu tenho minhas coisas. E aí nós começamos a olhar para o outro ser, ele está morrendo. A primeira guerra do Golfo, 91, nós assistimos jantando em casa e vendo a guerra. O Wagner, que era da CNN, ele transmitia de Bagdá. Ele dizia, olha, agora silenciou 1 hora antes dos ataques. Ele estava dentro de um hotel de Bagdá. E ele disse, 1 hora antes dos ataques, as forças americanas, elas silenciam. E aí, de 1 hora, começavam os escudos, os Fs, atacarem. No dia seguinte, eles iam contabilizar quantos morreram. Olha, morreram 434. Morreram 434 o quê? Pessoas, seres humanos, gente. Semana passada, um amigo que trabalha com moradores de rua, ele foi pedir asilo aos direitos humanos da ONU. Ele trabalha mais de 30 anos nas ruas. Ele disse, eu nunca vi tamanha barbárie e chacina como eu tenho visto nesse último ano. Sendo ameaçado. Alguém sabia que está tendo a maior chacina que São Paulo já teve com moradores de rua? Ele foi pedir junto à ONU para parar a matança.
Ele estava, semana passada, tomando café aqui, na casa de uma pessoa, porque ele ia no velório de um morador de rua. Ele teve que deixar, porque ele recebeu o telefonema que mais 2 foram chacinados. Ele não está dando conta de ir em velório de morador de rua. Mas também, o que nós temos a ver com isso? Não é verdade? Eu já estou cheio, tenho que fazer trabalho, começar as aulas, nós estamos cheios de coisa. Nós estamos por aqui de coisa, tenho que trabalhar, tenho que pagar minha faculdade, a faculdade aumentou. Então, mas é alguém que nós, no mínimo, nós temos que ter solidariedade com a raça humana. Desculpa, cara, mas eu estou com muita coisa na cabeça. Eu vou continuar minha vida e seja o que Deus quiser. Porque o individualismo leva a isso. A perda do todo leva a mim e a você a isso. E aí leva que esse sujeito moderno, pós final do século XVIII e início do XIX, essa autonomia de opções. E ele agora tem opções. Tanto que o IBGE 2010, no quesito religião, que é minha área, estava lá, opção religiosa. Tudo virou uma questão de opção. Eu quero, e daí? É o famoso dá licença. Eu gosto disso, dá licença. Eu posso fazer isso, dá licença. Qual é? O problema é meu. Eu gosto disso. Mas você está comendo cocô, dá licença. Eu gosto de comer, qual é o problema? Eu quero. Opa, mas você está aqui uma vez na universidade, tem a entrada do prédio, e tinha um grupo de alunos sentados conversando. E só tem essa entrada, essa escada. E eu fiquei aqui à noite para entrar. E disse, eu não vou falar nada, vou fazer aqui, quero ver o que vai dar. Eu quero entrar para dar aula, e eu fiquei aqui. E eles olhando para mim, olhando para eles batendo papo, uma hora na frente. Que saco! E quase que eu pedi desculpa por ter nascido, né? Desculpa eu ter nascido, minha mãe é que eu não sei onde estava, minha mãe era culpada. Quer dizer, aqui é um corredor de passagem. Mas eu quero conversar aqui, qual é o problema? Não tem problema, não dá para passar. O todo, ó, tem um monte de gente querendo entrar para ter aula. Aula, lembra? Quer que eu desenhe? Aula, tal, tem horário, tal. Não, eu quero conversar aqui, qual é o problema? Qual é o problema deles? Eu quero. É problema meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ema, cada um com seus problemas e me deixa viver. Deus deu a vida para que cada um cuide dela, da sua própria vida. Então, cuida da sua própria vida. É assim? E a solidariedade? No mínimo, enquanto ser humano. A solidariedade da raça. Então eu começo a ter essas visões distorcidas daquilo que nós chamamos de realidade. Daquilo que nós entendemos como vida social. Daquilo que nós entendemos como seres humanos. Por que direitos humanos chamam direitos humanos? Por causa de ironia. Quando foram começar os direitos humanos, foi porque animal não tem, o elefante não tem direito. Quem tem direito é humano, no sentido normatizado. Aí eles colocaram por uma questão irônica, direitos humanos, não, direitos das estrelas. Você vê aonde nós chegamos com isso. E cada vez mais as nossas relações, essa desconfiguração, essa distorção de quem somos, nos leva a nos relacionarmos com o outro, e agora cada vez mais isso está presente, aí a gente precisa de uma reflexão, porque também não sabemos onde vai dar esse negócio, via máquina, via objetos. Vou repetir, vê se você consegue entender isso, se não entender, tudo bem também. Você começa a se relacionar com o outro, você conversa com as pessoas mais por iPhone, ou por computador, ou por qualquer outra coisa, pela intermediação de uma máquina, do que propriamente com a pessoa aqui. Porque nós estamos sendo descaracterizados como humanos. O homem tem 5 sentidos, não é? E isso, aqueles trabalham com
pessoas carentes, doentes, etc. Eu preciso pensar, quem trabalha com material humano. Eu tenho ouvido, visão, paladar, olfato e tato, não é isso? Todo mundo, eu creio que tem aqui, até aí, nenhuma crise. Qual foi a última vez que você comeu um almoço durante a semana, separou, pôs o prato aqui e gastou 5 minutos assim, ó, comendo pelo cheiro? Quem é nordestino? Tem alguém nordestino aqui? Ou mãe é nordestino, ou pai? Tem uma coisa que eu acho demais. Dê um cheiro na manhinha, dê. O que é um cheiro na manhinha? Ela conhece a cria, ela cheira assim, o filho cheira, ele se conhece pelo olfato. A casa da minha avó tinha um cheiro. Eu chegava na casa da minha avó, tem um cheiro dela. Nós estamos perdendo o odor. Mais do que isso, imagine que você trabalha no centro da cidade e mora na estação, eu vou falar só Itaquera, que eu não quero falar outro nome. Eu me recuso a falar palavras de baixo calão nesse recinto. Até a estação Itaquera. Aí vamos supor que um trabalhador da construção civil começou 5 horas da manhã, trabalhou aquele sol. Trabalhou. Você está saindo 7h30 do centro e vindo aqui para a estação Itaquera. Aí quem está do teu lado, ele também fez hora extra e não deu tempo dele tomar banho, que ele saiu correndo. E aí ele levanta o braço aqui. E você ali, você é baixinho, e ele aqui. Que cheiro é aquele? Não, que cheiro... Não, sério, que cheiro é aquele? Humano. Não, cheiro de homem. Homem tem esse cheiro. Esse cheiro é ruim. Qual que é o cheiro bom? Hã? Perfume é feito aonde? No laboratório. O cheiro bom é o cheiro do laboratório. É o cheiro produzido, não está de natureza. Esse cheiro humano é ruim. Cheiro bom é cheiro de Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, ou Chanel 5, ou qualquer outra coisa. Avanço, que elas avançam, qualquer outra coisa. Esse é o cheiro bom, não é o cheiro humano. Não é o cheiro de gente. Por isso que a gente não suporta ficar do lado de gente que cheira mal. Porque nós cheiramos bem. Significa que nós cheiramos cheiro de boutique. Você vai em qualquer... Isso é globalização. Você vai em qualquer hotel, eles têm o mesmo cheiro, 5 estrelas principalmente. Você vai em qualquer McDonald's, é o mesmo cheiro em qualquer lugar do mundo. Eles globalizam o olfato. Não há o cheiro mais da natureza. Nós estamos perdendo isso. O tato. Quantas horas você gasta com o computador ou com o celular? Ou com... E quantas você gasta? Qual é teu nome? Vem aqui um pouquinho. Qual é teu nome? Jean. Você faz o quê? Fisioterapia. Fisioterapia. Vamos supor que eu estou aqui, primeira vez... Tá nervoso, Jean? Não. Eu não conheço o Jean, me apresenta, aqui é uma sala de aula. Eu chego e diz: oi, Jean, tudo bem? É estranho. É o quê? É estranho isso aí, né? Por que é estranho? É meio meigo essas... O que acontece? O tato hoje é entendido como sexo. O tato, eu me aproximo. E se eu fizesse isso com uma menina? E o tiozão aí tá querendo pegar todas. É. Porque o tato virou sexo só ligado. Você se aproxima com perto do outro com o tato, é para ir para a cama. É para transar. E eu lembro que meus avós, a gente tinha muito isso. Era por parte de mãe era italiano, por parte de pai russo. E a parte italiana, e beijava. Meu avô beijava, que lambuzava, e pegava, e fazia carinho. Hoje, não toque em mim. Se está lá no metrô e alguém senta e esbarra em você, você já olha feio e diz: dá licença. Já põe a bolsa. É ou não é? Já põe alguma coisa e diz: esse cara quer o quê comigo? Quer me atacar. De onde nós tiramos essas coisas?
O olhar, nós perdemos o olhar da natureza. O olhar hoje é concreto, onde você vai. Eu fico quase o dia inteiro no escritório. É só concreto, é concreto, concreto, é concreto. Então nós estamos perdendo o sentido da vida, departamentalizando a vida, divorciando a vida da vida. Nós estamos num período, num processo meio que esquizofrênico. Estamos perdendo os sentidos humanos, do tato, do paladar, do olhar, do degustar. Se pudesse, tem gente que corre tanto, se pudesse dar uma pílula na hora do almoço, ela dá, igual aquelas dos astronautas, tal, não sei o quê. Às vezes tem gente que está lá no trabalho e diz, nossa, eu estou apertado, estou querendo ir no banheiro, por que você não vai? Porque eu preciso terminar um negócio, o cara fica lá, aí ele vai correndo lá, volta porque não tem tempo. Quem ensinou todas essas coisas para nós? E aí eu volto para, terminando, finalmente, a história de Jesus. Quando ele vai, alguns vêm trazendo um paralítico. E aí diz na história que Jesus olha para a fé deles, não do paralítico, para a fé daqueles que se solidarizaram com alguém que estava necessitado. Jesus, ele tem um olhar como de raio-x, e ele olha para aqueles homens que levaram aquele homem doente até ele na esperança da cura, e vendo a fé deles, ele responde ao paralítico. Isso para mim é... Jesus tem uma visão do todo. Ele olha para o homem como um todo. Ele vê a fé dos paralíticos, vai até o paralítico, vendo a fé deles, ele foi até o paralítico e disse, teus pecados estão perdoados. Eu acho que se eu fosse o paralítico, eu olharia para Jesus e dizia, Jesus, eu entendi, está tudo certo, o senhor é um cara 10. Mas eu vim aqui para ser curado, eu não vim para ter meus pecados perdoados. Aliás, essa questão de pecado também, para mim, minha fé é outra. Jesus, eu vim aqui para cura. Eu não vim aqui para perdão. Mas lembra, Jesus, ele olha o homem integral. Ele diz, filho, eu sei de alguma maneira o que você passa sendo um pária, um deficiente, um paralítico. Eu sei o que é estar à margem da sociedade. Eu sei, isso é cruel. Mas tem alguma coisa que é a raiz disso tudo. Tem alguma coisa anterior a isso. Tem alguma coisa que tem necessidade proeminente, é uma necessidade anterior, que eu estou olhando também para a sua alma. Eu estou olhando para o seu corpo, eu estou vendo, e eu estou vendo o tratamento que precisa ser dado à sua alma. Você precisa ser tratado no seu interior, não é só o seu físico. Eu sei que vai vir o físico, vai ter o tempo, eu vou tratar. Mas agora eu estou querendo tratar dentro de você, porque eu vi a fé dentro deles. A esperança, a solidariedade. Eu vi valores perdidos. Eu vi valores que eu não tenho visto mais. Eu vi esses valores naqueles homens. E eu vou honrá-los. Por isso, tem bom ânimo. A palavra no grego é ânimo, é coragem. Ô filho, vamos lá, vem aqui. Eu vou resolver um problema que está aí dentro de você. Os teus pecados estão perdoados. E a fé cristã, ela parte do pressuposto, para quem não é cristão, e eu vou partir do pressuposto da fé cristã, que o homem, ele se rebelou contra Deus. Deus é o Criador, o homem se rebela, cai, chama queda. E aí ele vem e o Criador, Jesus Cristo, encarna, o próprio Deus. Eu sei, eu não estou combatendo a sua fé, eu estou falando dos pressupostos da fé a qual eu creio. Ele encarnou, ressuscitou, venceu a morte, e ele tem poder agora, como Deus e como ressurreto, de perdoar pecados. É isso que os religiosos não entendem. Os religiosos têm uma dificuldade, isso é pedra de tropeço para qualquer área. Se você, o pressuposto, o pilar, a base do cristianismo é Jesus é Deus. E ele diz, quem não crê nisso, tropeça.
Ou seja, se você não crê nisso, esquece. Escolha outra religião. Você tem opção, lembra que eu falei? Se você não crê que Jesus é Deus, e esse é o ponto-chave, é o nó, o espinho na garganta, não desce, ou desce pela fé ou não desce. E não adianta eu te explicar, porque você não vai entender, porque eu também não vou entender isso, não sei como que é, mas Jesus é Deus pela fé. Ele vai, cura, ele perdoa os pecados. Os religiosos vêm e detonam. Você pensa que é ok, papapá. E Jesus simplesmente olha e diz, olha, pra vocês entenderem que eu estou vendo todo, que eu estou olhando todo, eu vi tudo aqui. Pega a tua maca, pega aí a tua carriolinha e pode levantar, e ele é curado. Percebe? Ele cura tanto o interior quanto o exterior. Se nós conseguíssemos entender esse elemento aglutinador em todas as áreas da vida, que o homem é um todo. E quando Jesus de Nazaré vem, ele olha para o homem todo, independente do que seus discípulos fazem, eu acho que muita coisa seria resolvida. Muita coisa nós não precisaríamos ensinar mais. Porque há uma volta do homem como ser criado. Único. Um só. Um só. Eu começo a respeitar o outro. E é impressionante, assim, eu fui, só uma parte da minha experiência, rapidamente, 1 minuto da minha experiência, porque é a experiência que eu mais conheço, é a minha. Eu fui da eubiose, eu fui espírita, eu fui católico, eu fui da religião afro, eu fui atrás, buscando, tentando encontrar uma lógica, um sentido. E quando me apresentaram o cristianismo, eu disse, pelo amor de Deus, só não me taxe de burro, que eu tenho que entender uma coisa e engolir sem entender esse negócio. E aí eu comecei a ler a Bíblia, assim, e minha vontade, um desejo de ler a Bíblia. E ela vai se comunicando, ela vai... Aí, hoje, depois de alguns anos, se alguém chegar para mim e dizer assim, olha, esse livro preto aí dos cristãos foi escrito por homens, eu ainda assim acreditaria. Por quê? Porque eu olharia e diria assim, meu, esse cara é muito bom. O cara que escreveu esse negócio vale a pena ser seguido. Não sei nem quem foi, mas me diga aí que eu vou seguir. Porque é uma harmonia, e quase 2000 anos sendo rechaçada, destruída. E como é atual, ela vem dizendo assim, o homem precisa ser olhado de uma forma única, como um todo, ao mesmo tempo, se solidarizar com o próximo. Tanto que chegaram perto de Jesus de Nazaré e disseram assim, tem um monte de mandamentos. Ele disse, só tem 2 mandamentos. Como assim? 2 mandamentos e liquida a fatura. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você imagina uma sociedade que cumprisse só esses 2 mandamentos. Você imagina quando um cara em Brasília fosse corromper, ele diz, será que eu retiraria dinheiro do meu filho lá da saúde para ele morrer nos cantos das... Ah, não posso fazer isso. Porque isso não é amor, isso é eu pensar só em mim mesmo. Aí o outro vai pôr um amigo na Petrobras para que ele dê 1 bilhão lá. Ele vai falar, eu faria isso com o meu próximo, mais próximo que é o meu filho? Eu detonaria o meu próprio filho? Não. Eu detonaria o outro, eu amar o outro, eu pensar só em mim? Eu pensar só em mim e amar, não. Então eu não vou corromper. Você não teria mais corrupção. Porque amar o próximo, você não pode corromper, tirar o dinheiro dele, condená-lo à morte. Pararia São Paulo com moradores de rua, meninos de rua, disse, não, ele é o nosso próximo, como que ele vai passar um frio aqui de São Paulo aí na rua? Aí nós olharíamos para as prostitutas e dizer, não, as prostitutas não podem ser tratadas como vadias. Elas não podem chegar assim, viver na rua, vem um, pega, bate e tal, elas precisam ter gilete na língua. Precisam ter dignidade para essas mulheres. O que sobraria? Um colega viria pedir para fazer trabalho, claro, vou te ajudar aqui, vamos fazer junto. O professor, vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui, vamos fazer, eu quero ver você crescer. Nós não teríamos mais homens explorando o homem. Gente olhando só para si.
Por quê? Porque a partir do momento que eu me vejo como um, tenho a minha identidade, eu consigo amar o outro. Eu consigo respeitar o outro. Eu consigo ver a imago Dei, que é a imagem de Deus no outro. Eu não vou fazer isso com o cara. Eu não vou deixar pular um menino de rua. Eu não vou deixar... O que é que lá na Espanha eles estão precisando de ajuda? Como que a gente faz para mudar esse mundo? Como que a gente faz para... Por exemplo, o professor Ale aqui. Ale, você já tem tanta coisa, para que cuidar de dente de menino? Quanto isso vai dar de dinheiro? Estamos falando que cobra R$4,60 por mês? R$4,60. Para que você vem aqui de sábado para cuidar do dente de menino, que é os alunos que ele traz aqui para cuidar do dente de menino? Para que ter dor de cabeça? Vamos olhar só para a gente. Mas todos aqueles que se encontram com Jesus de Nazaré, eles não são mais os mesmos. É uma experiência transformadora. Porque ele retoma de novo a solidariedade à raça. E diz assim, ó, aquele morador de rua ali é criação de Deus. Aquele menino lá é criação de Deus. Aquela prostituta. Toda vez que eu olho uma prostituta, vejo o Criador, eu procuro ver a beleza do Criador nessa pessoa. E aí eu não posso fazer mal, não posso. Eu tenho que tratar. Eu digo, cara, não foi assim. Vamos ajudar aqui, sei lá, faz pouco, faz muito, outro faz mais. Eu não sei, mas vamos fazer alguma coisa. E aí a gente pode resgatar o que é ser humano, no todo. Eu sou um social, politicamente. Claro que eu tenho espaços, foros adequados. Eu vou de shorts no fórum, eu vou na praia. Eu sei disso, não sou tão ingênuo. Mas o homem como um todo, um ser, você, que merece ser respeitado, ter dignidade, simplesmente porque você é humano. Basta. Basta. E isso vale a pena. Tá bom? Era só isso mesmo.